Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Em todas elas, sempre Jesus fala: quem tem ouvido, ouça. O que é ouvido? O que é ouvir? Quando Jesus fala, não é isso aqui, isso aqui. Amém, irmãos? É o que está dentro de você. É isso aqui que você tem que ouvir. Porque se for para falar dos ouvidos, ouça, muitas das vezes a gente pode ouvir por um e soltar para outro. E nas cartas foi falado também: arrepende-te, volte às práticas do primeiro amor. Então tudo isso foi abordado. E hoje, do Apocalipse 4, a gente observando a Sagrada Escritura, vai falar de um foco principal de tudo, o evento do Apocalipse. Quem é o foco principal? Senhor Jesus. Ele é o foco principal de tudo. Por isso que o tema da mensagem é autoridade suprema. É uma autoridade máxima, acima de tudo. Está acima de nós, está acima dos prefeitos, está acima dos governantes, do presidente, está acima de todas as autoridades aqui da terra. A maior autoridade suprema hoje é o Senhor Jesus. Digam graças a Deus. Por isso, irmãos, a gente tem que analisar, cada um de nós, como que está a nossa vida com Deus. Será que eu tenho respeitado essa autoridade suprema? Será que eu tenho andado de fato e de verdade na presença de Deus, ou vivendo apenas como uma pessoa religiosa, uma pessoa hipócrita? Porque é isso que está tendo no mundo, irmãos. São poucas pessoas que infelizmente serão salvas. São poucas. Porque a salvação é todo dia. Não é ontem, não é hoje, não é só amanhã. É todo santo dia, é salvação. Tem pessoas que estão 20, 30 anos na igreja, está 20, 30 anos ali se esforçando, chorando na presença de Deus, com lágrimas de sangue, mas está aguardando a salvação. Aí de repente, por algum minuto, por algum segundo, por algum desvio, algum declínio espiritual, acaba perdendo a salvação. Porque não é fácil, irmãos. Não é fácil lidar com pessoas. Agora imagine o Senhor Jesus, que sofreu na cruz do Calvário por mim e por você. E o que nós temos feito para Ele? Responde por si próprio. O que nós fazemos para o nosso Senhor Jesus? Você faz ideia a dor, o que Ele suportou naquela cruz? Você faz ideia as pessoas xingando, chicoteando Ele? Ele estava passando carregando a cruz no meio daquele povo, todo mundo, um corredor. É que nem no tempo da minha escola, quando eu fui pro lar dos meninos. Eu era tão rebelde que eu fui até pro lar dos meninos, numa escola. A única manhã que a gente via lá era só freira. E quando dava briga, a gente tinha que passar por um corredor. E a gente falava até corredor da morte. E era assim que Jesus estava passando. E aquele povo xingava ele, cuspia nele, tudo que tinha na mão jogava sobre ele. E ele suportou tudo calado. Calado. Porque se ele quisesse, ele mesmo tinha falado quando estava em Getsêmani, quando foram pegar ele. Se ele quisesse, ele pediria a Deus legiões de anjos. E o diabo foi até o final ali, para acabar com Jesus, para Jesus desistir daquilo ali. E mesmo no sofrimento na cruz, quando estava sendo pregado ali, Satanás estava do lado dele e fala: desista, olha, esse povo não quer nada com você, eles não querem se converter, eles não estão nem aí pela tua palavra, desista, mas ele continuou, ele foi suportando, porque se ele desistisse, ele tinha acabado com tudo, e hoje eu e você não tinha salvação, porque hoje a gente não tem direito a nada, tanto eu como você, nós não temos direito à salvação, porque nós somos falhos e pecadores, mas por conta do Senhor Jesus, pela graça que Ele trouxe, e pelo nome dEle, e por essa autoridade suprema que Ele é hoje nós temos a salvação.
Só que a salvação não é simplesmente você estar salvo. Requer entrega de fato e de verdade, de espírito. Entrega, dedicação, vida para Cristo, para você ter a salvação. Não basta somente vir na igreja, ou dizer que é de uma igreja A, de uma igreja B, de uma igreja C. Não basta ser apenas pastor, obreiro, diácono, ou ser o maior dizimista, ou até mesmo ofertante. Isso não basta. O que basta é uma entrega verdadeira para Jesus. Amém, irmãos? Então hoje nós vamos falar sobre essa autoridade suprema que é o nosso Senhor Jesus. Porque nesse capítulo 4 do Apocalipse a gente vai abordar o assunto sobre o trono de Deus, os 24 anciãos e os 4 seres viventes, tendo como foco principal do tema da mensagem a autoridade suprema do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Curve sua cabeça. Vamos pedir essa direção para Deus. Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, fala ao nosso coração e fala no coração do teu povo, Senhor. Porque muitas das vezes nós pecamos e erramos diante do Senhor. Nós pecamos diante de Ti porque nós somos falhos com pessoas. E se nós falhamos com pessoas, a gente cai no pecado com o Senhor. Porque se eu não amar o meu próximo, a quem eu vejo, como que eu vou amar alguém que eu não vejo? Ah, meu Senhor. Então abra, meu Pai. Abra a nossa visão espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor Jesus, desenvolva esta mensagem. Que eu diminua, o Senhor cresça, Senhor. Que eu desapareça, o Senhor apareça, Jesus. Eu só estou aqui para pregar o teu evangelho e nada mais do que isso. Tem muita gente sedenta do evangelho, Senhor. E muitas das vezes não está sendo alcançada. E o que é pior, meu Pai, de um lado não querem, do outro lado desejam. Como é que fica, Senhor? Mas eu estou aqui, Senhor, para pregar o teu evangelho. Seja onde for, me chama que eu vou. Se é para ir para a África, eu vou. Se é para ir para o Japão, eu vou. Não estou nem aí, Senhor. Eu fui chamado para pregar o teu evangelho. E eu vou pregar o teu evangelho. E vou falar a verdade, somente a verdade. Nada mais além do que a verdade. Então, por isso, Senhor, fala no coração do teu povo. E abençoa. Em nome do Senhor Jesus. Põe a mão no seu coração. Fala assim, Senhor Jesus, abra o meu coração. Tira de dentro de mim, de dentro do meu coração, todo sentimento ruim. Tira, Senhor, e faça agora do meu coração o teu altar. Abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles que creem, diga amém. Graças a Deus, palmas para Jesus. Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Abra então comigo no livro do Apocalipse, do capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Já vamos ler ele no versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto do céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência semelhante a pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, que era semelhante a esmeralda. Digam graças a Deus. Olha para o pastor. Veja que João fala que ele fala justamente que ele foi arrebatado. E isso foi o que nós falamos no domingo de uma Santa Ceia.
sobre o arrebatamento. Quando ele menos percebeu, ele estava diante de uma porta. E nessa porta havia um trono. Irmãos, Jesus hoje, ele é o nosso advogado. Ele hoje está aqui para te defender de qualquer causa, ele está para te defender. Então hoje ele é advogado. Só que amanhã ou depois de tudo que acontecer, ele não vai ser mais advogado. Ele vai ser o próprio juiz. Amém, irmãos? E todos nós seremos julgados pela palavra. O próprio juiz vai nos julgar pela palavra dele, pelo nosso caráter, pela nossa vida. O próprio juiz ele vai chegar, ele mesmo vai nos condenar da forma que nós estamos vivendo aqui hoje. Porque se você não vive uma vida reta hoje, aqui, como é que você vai ter salvação? Quem é que vai estar lá para te defender? Quem? Ninguém. Nem o próprio Senhor Jesus não vai estar lá para te defender. Ele está agora. Agora ele está na defesa, mas ele que vai ser juiz, quem é que vai estar lá para te defender? Se o único que vai estar lá para te acusar é Satanás. Quem? A Maria? São Jorge? Será que é isso que muita gente está pensando? Santo Antônio? Ou São José? Quem? Os orixás? Quem que vai estar lá para defender? A mãe, o pai? O pastor? Muito menos ainda. Ninguém. Ninguém. Porque o Senhor Jesus, ele vai ser o próprio juiz, irmão. E ele vai cobrar as coisas de cada um de nós. Do pastor, então, nem se fala. Se o pastor fazer burrada e uma alma se perder por conta disso, eu vou ter que dar conta. Já imaginou? Eu perder a salvação por causa de uma ou duas pessoas? Já imaginou? Por isso que eu sempre falo, eu sempre bato na mesma tecla. É mais fácil um pastor perder a salvação do que qualquer um de vocês que estão sentados aí. Porque a gente está lidando com muitas coisas, com pessoas, com seres espirituais, com muita coisa. Uma responsabilidade de estar sempre orando a Deus, sempre buscando mensagem para trazer para o povo, sempre se procurando a fazer a coisa certa, não procurando coisas que venham a cometer heresias, pecado diante de Deus, falar de coisas que não vive. Então veja que olha o risco que nós temos. E isso vai ser cobrado, irmãos. O que chama a atenção aqui, o fato de haver uma porta aberta no céu, isso indica que há um caminho específico para entrar nele. O céu não é um lugar de livre acesso para quem quiser. Há apenas uma porta de acesso. Não é um oba-oba. O que tem de crente que não está levando a sério as coisas de Jesus. Não está levando a sério. Aí depois fala, o senhor entende, né? Deus vai falar, entendo. Entendo que você vai perder a salvação. É isso, é a resposta que você vai ter. O que tem de cristão hoje nesse mundo afora, que estão brincando com o evangelho, irmãos. Uma mistureba, estão trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. Não mudaram o seu ser, a forma de viver. Nós tivemos aqui mesmo, dentro da igreja, que tive de pessoas que se batizaram nas águas, foram até felizes. E hoje, parece que vive pior do que era antes. Não era para ser assim. Mas é falta do quê? De entrega, de verdade, de sinceridade consigo mesmo. Se realmente aceitou o Senhor Jesus de fato e de verdade, irmãos. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus de fato e de verdade, nós não conseguimos pensar outra coisa a não ser nele. A pessoa dorme pensando no Espírito Santo, ela acorda pensando no Espírito Santo, ela passa o dia todo pensando no Espírito Santo, porque a mente dela é tomada só por isso. Ela não consegue envolver as outras coisas a não ser Deus, Deus, Deus. E em todo o tempo, desde que eu estive aqui, eu sempre tenho falado, o Espírito Santo sempre tem me usado falar. Dê primeira prioridade a Deus, dê primeiro para Ele, tudo para Ele. Depois faz as tuas coisas, as tuas tarefas, sei lá. Só que
o Espírito Santo fala, mas o coração, a porta, o coração, é você que tem que abrir. Não é eu que tenho que chegar, pega aí, não. É você, irmãos. É você que tem que abrir a porta do seu coração. Satanás, quando ele quer entrar na vida de uma pessoa, ele não chega pedindo, ei, eu vou entrar aí, tá bom? Beleza? Não. Ele entra com tudo, mete o pé na porta, entra e traz mais demônio para arrasar. Agora Jesus não. Vocês não conhecem Jesus ainda? Um homem tão simples, um rei, um juiz, uma autoridade suprema, que ainda chega com delicadeza e com maior educação e fala: ei que estou à porta e bato. Maior delicadeza. Só que a porta você abre para quem você quiser. É ou não é? Quantas vezes você já não ficou escondido dentro da tua casa quando vê algum vizinho? Sabe aquele vizinho chato que você não quer atender? Você até se esconde, né? Não é assim? Você fala, a hora que aquele vizinho chato, eu vou fingir que eu não estou em casa, vou ficar no silêncio porque ele vai pensar que eu saí. Aí de repente é isso, Jesus. E você está fingindo, vou fingir que eu saí. Vou fingir que eu estou quieto, que nem estou ouvindo ninguém bater palma, nem bater na porta. E ele fica lá. E ainda, muitos não abriram a porta do seu coração. Abre comigo no livro, deixa marcado aí, ou se você quiser, deixa aí, abre comigo no livro de João, do capítulo 10. João, capítulo 10. As coisas de Cristo, irmãos, ele é muito sério, seríssimo mesmo, irmão. É tão sério o quanto pregar o evangelho, da forma que você fala, da forma que a gente se expressa. E tem crente que ainda reclama e fala, como eu já vi por aí, chegar e dizer, eu gostei da pregação do pastor, ele foi muito pesado, ele foi muito rude, ele não sei o quê. Já vi muitos por aí, de gente que já esteve comigo reclamar de pastor, porque o pastor falou forte que não sei o quê. Sabe o que significa isso? Falta de Jesus, falta de entendimento, não se entregou e nunca se converteu. Porque quando a gente aprende alguma coisa, irmãos, você tem que entender, se ele está falando, porque é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que está falando. Por isso que eu falo, se for para mim ganhar aplausos, amizades, sabe, aí eu tinha que escolher partes da Bíblia para falar só sobre vitória, que é isso para você, que é isso para aquilo, e nunca falar de conversão, de entrega, nada. Eu tenho certeza que aqui ficaria cheio se eu começar a falar desse jeito, mas não posso fazer isso, irmãos. Eu fiz uma promessa a Deus, eu fiz, e o dia que eu quebrar essa promessa, de eu não pregar o que o Espírito Santo quer que fale, e eu ficar com medo, porque eu sei, quando o Espírito Santo me usa, eu sei que quando ele me usa, eu sinto que às vezes pega um pouco pesado, eu sinto, porque ele que me usa, ele me usa. Só que se eu refrear e não fazer aquilo que o Espírito Santo não quer que eu faça, quem vai ser prejudicado não vai ser você, vai ser eu. O problema é que daí, o que era para te exortar ou te ensinar, para te levantar, abrir os teus olhos, aí a pessoa fica cega pro resto da vida espiritualmente falando. E o pastor se afunda. Aí não vai ter ninguém pelo pastor. Nessas horas, o pastor ele é sozinho. Fala bem assim, versículo 9. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Olha só para o pastor. Jesus falou, eu sou a porta. Foi o que aconteceu com João.
Quando João foi arrebatado, pum, deu de frente com a porta. Então ele já deu de frente com acesso a quem? Ao juiz, ao grande trono, ao Senhor Jesus, o próprio. E já dali ele já viu que é o trono. Ou seja, dali desta porta, eu vou para o trono e vou julgar. Haverá julgamentos. Haverá. Cuide para que não entre num julgamento desse, irmãos. Cuide. Ame o teu próximo como a ti mesmo, porque é algo que o Senhor Jesus está ensinando. Tenha paciência. Ame o teu próximo. Se você não ama o teu próximo, como é que você vai se amar? Está notório isso. Jesus não falou nem por parábola. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu sou uma pessoa, eu era assim, eu me odiava, eu me olhava no espelho, eu me odiava, meu semblante mudava, eu via Satanás dentro de mim. Só que eu também odiava as pessoas. Eu odiava. Ai, se um pisasse no meu calo para ver, se eu não acertava as contas, não deixava passar não, irmãos. Porque se eu não gostava de mim, como que eu vou gostar do próximo? Por isso que ele fala, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não ama o teu próximo, você também não se ama. E aí que começa. Fácil. Se você não ama o próximo, então você não se ama. E se você não se ama, você não cuida da tua salvação. É relaxado com as coisas de Deus. Você não está nem aí pela palavra de Deus. Pode chamar a atenção de um, chamar a atenção do outro, mas não está vivendo. Não cuida da saúde, não quer se libertar. Sabe que precisa de ajuda, mas não abre o coração. Por quê? Porque há um medo. E qual seria esse medo? De amar o meu próximo. A maioria das pessoas desse mundo, eles têm medo de amar o próximo. Sabe por quê? Porque o próximo que Jesus fala, não é tua mãe e teu pai. Não é teu marido, tua esposa, teus filhos. É aquele que te odeia. É aquele que quer te acabar com você. É aquele que vai lá na macumba e fica botando teu nome lá. É esse que você tem que amar. É aquele que está pensando 10, 20, 30 vezes de dar um jeito de entrar na tua casa e te roubar tudo. É esse que é teu próximo. É aquele que quer te matar, que quer te derrubar, que quer te ver na lama, lá embaixo. É esse. E aí? Você amaria esse próximo? Porque Jesus amou. Aqueles que estavam batendo, surrando ele, perseguiram ele, cuspiram nele, maltrataram ele, ele foi até a cruz e fez isso por amor. Por isso que ele fala, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Você só vai ser salvo se você entrar por esta porta. E quem que é essa porta? Quem que é essa porta? Fala aí, irmão, quem que é essa porta? Jesus. Então, se eu não chegar até essa porta, então eu não tenho salvação. E muito menos vou achar pastagem. Qual é o significado dessa pastagem? Ter uma vida abundante, uma vida diferente, ser alegre. Passa por tribulação, passa por luta, mas ela sempre é alegre. Existe dificuldades, existe problema, existe. Existe momento de você querer desistir, eu sei que existe. Mas quando você lembra que você está nessa porta, você tem pastagem, você recebe força. Aí diz assim no versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. O ladrão hoje é quem? Os demônios. Ele só veio para matar, roubar e destruir, mais nada, irmãos. Matar a tua alma, destruir com a tua vida, roubar a tua salvação. É isso que ele veio fazer, te tirar da presença do Altíssimo. Aí ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenho com abundância. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus. Aí mesmo no João, vai lá para o capítulo 14. João capítulo 14. Versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então Ele é a única porta, Ele é o único caminho. Ninguém chega até Deus se não passar pela cruz. Ninguém chega até Deus se não passar por Ele, se não entrar por esta porta. Ninguém chega. O próprio Senhor Jesus diz: eu que sou o caminho. As religiões e o mundo falam que todos os caminhos levam a Deus. Mentira, mentira e mentira. Que todas as religiões levam a Deus. Mentira, mentira e mentira mesmo. Está aqui. Eu sou o caminho. Se fossem as religiões, então Jesus poderia dizer: o caminho do judaísmo leva até Deus. Não, ele fala: eu que sou o caminho. Sou eu que vou te levar até o Pai. Sou eu que vou preparar a pastagem. Sou eu que vou preparar o lugar para você. Sou eu que eu vou estar lá para te receber. Não será a Maria Aparecida ou os outros demais deuses que as religiões ficam falando por aí. É só o Senhor Jesus. Agora eu lhe pergunto: você tem salvação? Você já pensou nisso? Você tem salvação mesmo? Será que você realmente está no caminho? Está na verdade? Está na vida? E agora, irmãos? Você tem que refletir sobre isso. Veja a autoridade suprema do Senhor. Porque nesse momento, época de Páscoa, todo mundo só vai lembrar do Jesus crucificado. Os ímpios, os que ficaram o ano todo fazendo maldições, o ano todo prejudicando o próximo, o ano todo mentindo, o ano todo falando palavrão, o ano todo fazendo só coisa errada. Vai chegar dia de Páscoa, que é na próxima semana, aí vão ficar com aquela coisa de emoção. Nem fé não é emoção. Semana da Páscoa. Daí começa a passar filme na televisão, algumas igrejas vão passar filminho e começa tudo choramingar. Por causa da emoção. Embora que mexe com a gente. Mas depois, quando passar a Páscoa, volta tudo normal. Mentir, roubar, prostituir, estuprar, matar, falar palavrão, acabar com a vida do próximo. Volta tudo normal, volta tudo normal. Só lembro de Jesus quando é época de Páscoa, quando ele está sendo crucificado, ou quando é Natal. Aí diminui mais o Senhor ainda, que lembra ele como se fosse um bebezinho. Fala que é aniversário de Jesus. Está aí o mundo desse jeito. E o que é pior, dentro das igrejas também estão assim, irmãos. A Páscoa não é época não é coisa de chocolate e tudo. Tudo bem, a gente dá para as crianças, porque é o que colocaram aí. Mas para nós que somos cristãos, que somos adultos, temos cérebro para pensar, vamos falar assim, significa passagem de uma vida errada que você tinha para uma vida nova. Amém, irmãos? Jesus foi crucificado. Numa quinta-feira pegaram ele. Foi crucificado na sexta, morreu, para no domingo de Páscoa ele ressuscitar, no terceiro domingo, no terceiro dia ele ressuscitou. E era a época de Páscoa. Tiveram que crucificar o Senhor Jesus antes do sabate, porque era o dia de sábado, então eles não podiam fazer nada, os judeus, então ele tinha que morrer antes do sabate. Tanto é que quando foram quebrar as pernas deles lá, porque do Jesus não conseguiram tocar nas pernas, porque já estava escrito na Bíblia que nenhum osso se quebraria, porque Jesus foi o primeiro que morreu, foi o primeiro, ele entregou o Espírito, foi o primeiro, mas os dois ladrões não estavam morrendo ainda, então eles tinham que acelerar a morte deles, quebrando as pernas, porque quebrou as pernas, daí não tem mais como respirar. Porque enquanto estava com as pernas assim, eles conseguiam respirar. Fazia assim, ó. Estava morrendo tudo de asfixia. Então quebrou as pernas, daí não tinha mais apoio. Aí então na hora acaba o fôlego. Então teve que quebrar.
antes que entrasse o dia do sabate deles. Por isso que foi quebrado as pernas. Só que Jesus foi antes. Morreu por mim e por você. Amém, irmãos? Então João foi levado em espírito até a grande sala do trono de Deus. Olha só. Então podemos notar a rapidez com que João passa da terra para o céu em espírito. Isso estará perfeitamente de acordo com o que os cristãos que mantêm uma vida com Jesus de fidelidade, e a Ele que irá experimentar o arrebatamento. Quem sabe lá na frente eu dou mais uma pegadinha do arrebatamento. Ou seja, a salvação da alma é decidida nesta vida. Não haverá tempo nem oportunidade de arrependimento após a morte. Então não adianta vela, não adianta reza, não adianta missa de 7º, 20 e 300 dias. Morreu, você está na terra, já está sem salvação, morreu direto para Asde, que significa inferno. Quer ser salvo? Então salve a tua vida agora, a partir de hoje, porque você não sabe da manhã. Você não sabe. Você não sabe se você vai acordar amanhã. E se a tua alma, do jeito que está hoje, e de repente era o teu último dia, de você entregar a vida para Jesus, de aceitar a Ele de fato, de verdade, entregar a alma, e a única oportunidade que Deus está te dando, porque Ele sabe que você vai morrer amanhã, e aí? Depois não adianta, irmãos. As primeiras mensagens que eu trouxe aqui, eu falei justamente sobre isso. As pessoas vão estar no inferno consciente, vão se lembrar de tudo, da dor, do sofrimento, da rejeição. Vai se lembrar que estava ali ouvindo o pastor pregar, que estava ouvindo louvores, ou que estava fazendo as coisas dentro da igreja. Vai se lembrar de tudo, só que não tem volta mais. Quer ser salvo? É agora. Quer perder a salvação? É agora também. É tudo em vida. Amém, irmãos? A pedra de jaspe sardônica que nós lemos aqui, ela remete à radiante pureza de Deus e ao sangue do Senhor Jesus. Ou seja, é o próprio Senhor Jesus que está sentado nesse trono. Por isso que João falou sobre essa pedra de jaspe sardônica. O arco celeste que estava ao redor do trono remete ao arco de Deus que colocou após o dilúvio, em que Deus faz aliança com o homem de poupá-lo, dando-lhe misericórdia e salvação antes do juízo final. Ou seja, irmão, esse arco é aquele arco quando depois do dilúvio saiu. É o mesmo arco que você vê no céu. Só que eu vou falar uma coisa, não se fala arco-íris. É um erro quando as pessoas falam arco-íris. É um erro. Se fala arco da aliança. Porque íris, na verdade, é uma divindade do sol. Aí eles pegam o arco, atribuem o íris como se fosse tudo para ela, para essa divindade. A divindade do sol, da natureza. Tudo demônio para mim, na verdade. Porque quem manda em tudo é Deus. Ele que é o Criador do céu e da terra. Então nós ensina até aos teus filhos, olha, ó filho, é o arco da aliança. Aí o teu filho vai perguntar, mas por que arco da aliança? Aí você vai explicar, é que Deus fez uma aliança de poupar o ser humano, para que amanhã ou depois a gente possa ter salvação, se arrepender dos nossos pecados. E também Ele prometeu que não acabaria mais com o mundo em dilúvio. Só dilúvio, porque o mundo vai acabar com fogo. Isso é certeza. Aí tem gente que vê aí acontecendo essas inundações, tsunami, fala que é o fim do mundo. É o fim do mundo nada. É falta de conhecimento, do entendimento das pessoas entender quais são as coisas de Deus. Amém, irmãos? Esses 24 anciãos representam os vencedores, ou seja, os salvos de antes e depois do sacrifício do Senhor Jesus. Eles não apenas receberam a salvação e privilégio de servirem diretamente a Deus, mas também autoridade para governar, simbolizada pelos tronos que ocupam e pelas coroas em sua cabeça. Veja que quem é salvo com Cristo vai ter isso aí, ó, autoridade até também, como que eu li aqui? Para governar. Por isso que
quando Jesus voltar, a igreja que foi arrebatada e os que foram ressuscitados com ele, vai vir junto. Onde que vai ficar mais 1000 anos. E lá na frente a gente vai falar que vai ter um milênio, o dia do milênio. O dia do milênio é o dia que todo nós vai governar, irmão. Todo nós vai governar. Se você teve um desejo de ser prefeito, você vai ser prefeito. Até na época de Jesus. Amém, irmãos? Mas olha a autoridade que é Ele que dá. Esses governantes que temos aqui, por exemplo, esses políticos, eles estão no governo por causa do quê? Por causa de nós, que vão lá nas urnas e nós colocamos eles lá, e ainda fazem burrada. Mas a maior autoridade suprema é o Senhor Jesus, não interessa de quem for. Seja você, seja eu, seja o pastor, seja um policial, seja um presidente, seja quem for, a autoridade maior é o Senhor Jesus. Digam graças a Deus, palmas para Jesus, irmãos. Aí mesmo, Apocalipse capítulo 4, vamos ler agora o versículo 5. Capítulo 4, versículo 5. E do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Trono, olha só, irmãos. Relâmpagos, trovões e vozes descreve um trono de juízo e não de graça. Essa também. A graça é agora, porque depois não tem mais. É juízo em cima de juízo. Trovões e relâmpagos são os avisos de que uma tempestade está vindo. E isso hoje está acontecendo no mundo. É ou não é? Só que hoje, esses relâmpagos, trovões e vozes, sabe de onde que é? É dos pastores. Eles estão anunciando, Jesus está voltando, se converte, se entrega a Ele, se batize, dê sua vida para Ele, mude a sua vida, muda o teu ser, muda o teu caráter, busca o Espírito Santo, abandona os vícios. É esse que é a voz dos relâmpagos, trovões e vozes, porque ele está anunciando o Evangelho, anunciando, e está falando, Jesus está vindo, Jesus está chegando, olha que está ao seu redor, olha que está em sua volta, veja o que está passando no noticiário, olha os rumores de guerra, as guerras que já estão acontecendo, as apostasias acontecendo nas igrejas, tudo isso está sendo avisado, porque a hora que tiver diante do trono, diante do juiz, não haverá desculpa. Amém, irmãos? Em Isaías, no capítulo 11, do versículo 2, eu vou até ler para vocês, que ele fala sobre esses 7 espíritos. Olha os 7 espíritos de Deus. Quer ver? Esses 7 espíritos que ele fala. 11, capítulo 11, versículo 2. Quer ver? E é isso que você tem que buscar, irmãos. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. E de inteligência, 3. E o Espírito de conselho, 4. De fortaleza, 5. O Espírito de conhecimento, 6. E do temor do Senhor, 7. Por isso que ele fala que tem ali os 7 Espíritos de Deus. Os 4 seres viventes representam a totalidade da criação vivente. Observa que João descreve semelhante, até porque numa tradução mais precisa do texto bíblico seria 4 seres viventes, e não especificamente animais. Então em alguma Bíblia vai estar como animais. Quer ver? Vamos ler ali, ó. Versículo 6. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao de cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. Então ele fala semelhante. Por que ele fala semelhante? Porque ele não estava conseguindo discernir. Amém, irmãos? É a mesma coisa que ele tivesse visto, é a mesma coisa, digamos, dos tempos passados, digamos assim. Aí passa um avião lá em cima.
E ele não sabe dizer que é um avião. Ele vai dizer o quê? Um pássaro gigante, um pássaro de metal. Estão compreendendo, irmãos? Aí de repente a pessoa, mais ou menos assim, cai numa cidade cheia de edifícios grandes e prédios enormes. Aí ele não vai saber decidir que aquilo ali é um prédio, que aquilo ali é um edifício. Ele vai falar sobre morros, colinas, algo semelhante daquela altura. Então por isso que João, ele fala sobre semelhantes, porque ele não estava conseguindo discernir. Então esses seres representam todos os animais da face da terra, desde o teu cachorrinho, teu gatinho, os leões, girafa, tudo, porque tudo é criação de Deus. Amém, irmãos? Digam graças a Deus. Versículo 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro. Então vê que ele é semelhante. E tinha o terceiro animal com o rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Versículo 8. E os quatro animais tinham, cada um, respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Irmão, esses olhos aqui, trazendo para nós, significa que nós temos que estar sempre vigilante a Deus e com a tua salvação, vigiar a tua salvação sempre, e sempre dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Dá graças em tudo, nas aflições, nas tribulações, nas perseguições. Amém, irmãos? Isso que representa. Dá graças a Deus a tudo, no que você come, no que você veste, no que você bebe. Amém, irmãos? Bebe a água, tá? Bebe refrigerante, o suco. Não vai dar graça numa cerveja, numa caipira, né? Aí Satanás já vem te abraçando e já diz: que bom que você está dando graça para mim. Vigia, vigia. Versículo 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam os que vivem para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Digam graças a Deus. Esse é o foco de tudo. O Senhor Jesus, autoridade suprema, é o único que vai te salvar, é o único que te cura, é o único que te salva, é o único que te abençoa, seja na saúde, seja na família, seja no casamento, seja na vida financeira, em qualquer situação. Ele é o único. E para mim ter isso, para mim viver isso, eu tenho que andar pela porta, entrar pela porta. Eu tenho que me apegar ao Senhor Jesus. Você tem que buscar um encontro com Deus, Senhor. Você tem que buscar uma vida verdadeira com o Senhor. Viver uma vida com Cristo de fato, de verdade, irmãos. O pastor fala desta forma porque o pastor passou por isso. Eu tive que buscar. Eu já falei, já dei meu testemunho. Um dia eu já fui obreiro de uma igreja por 6 anos e meio. Eu era líder de grupo jovem, pegamos para pastor, nós começamos com 3 jovens, entregamos com 60. Nós sabia trabalhar. Nós fazia núcleos também, eu e os outros jovens, os outros obreiros, nós fazia até núcleos. Era maravilhoso aquelas coisas que a gente fazia. Pegava demônio, expulsava demônio. Mas demônio mesmo, irmão, demônio de fazer você voar. Tudo isso eu fazia. Mas num belo dia, numa única oportunidade que eu tinha para me falar com o pastor das coisas que estavam acontecendo,
Das coisas que eu não queria fazer, Ele me tirou da obra. Sem pecado. Porque todo mundo fala, saiu da obra porque pecou. Não, eu não pequei. Eu simplesmente só me botaram no banco. E no banco eu fui me esfriando. Relaxei. Eu poderia ter muito bem ter dobrado os joelhos, pedindo clemência, pedindo piedade, pedindo misericórdia. Mas não fiz isso. Eu deixei o meu coração pesar. Eu deixei o meu coração ficar sujo. Aí eu comecei a olhar o pastor com os maus olhos. Aí eu comecei a olhar até os meus companheiros obreiros com os maus olhos. Comecei a olhar todo mundo com os maus olhos. Aí no dia, peguei o uniforme, perguntou para a pastora, fui lá atrás de casa, coloquei a calça, o sapato, tudo que era da obra, coloquei. Peguei o álcool, joguei, peguei o isqueiro e acendi. Olhei para o céu e falei, eu nunca mais vou te servir e nunca mais eu quero saber de você. Já não falei mais, Senhor. Eu abandonei Jesus. Você acha que a minha vida ficou boa? Os primeiros 3 anos ficou. O mundo me abraçou de uma forma. Voltei para o negócio do Raul Seixismo, pronto. Os nomes dos Raul Seixistas me abraçaram tudo. Só que depois fui decaindo, e até que eu fui para o fundo do poço. No último minuto da minha vida, que eu estava lá depressivo, no fundo do poço, depressivo, que eu resolvi de acabar com a minha vida e com a vida da minha esposa e da minha família. O Nicolas tinha recém-chegado em casa, porque nasceu prematuro, ficou um mês aí internado, tinha recém-chegado. O carro era na garagem, casa de madeira, velha, tá até lá. Eu ia acender o fogo para explodir o carro, pegava já na casa. Eu já estava com a gasolina pronta porque eu ia espalhar. Quando eu fui pegar, cadê o isqueiro? Tive que entrar lá dentro da casa, porque eu tinha trancado todo mundo, porque eu ia entrar dentro do carro. Quando eu entrei, eu escutei o chorinho dele. Aí eu vi a luz se acender. Naquela hora meu coração fechou e chorei amargamente. E voltei para o carro e chorei na presença de Deus. Sabe por que aconteceu isso comigo? Porque eu peguei, reconheci e falei, eu estava na obra, eu era obreiro, fazia isso, mas eu nunca te conheci. Nunca conheci a Deus. E isso significa que todo mundo se engana. Tem muita gente que se engana, porque é obreiro, é diácono, é pastor, é bispo, faz parte de algum grupo de louvor, de grupo jovem, é parte de grupo de oração, de intercessão, mas não conhecem a Deus. Não conhece. E eu só falei para Deus, agora eu volto para a igreja, mas eu não vou sossegar enquanto eu não tiver um encontro real e verdadeiro, para que amanhã ou depois eu não passe por isso de novo, que eu não venha fazer de novo, porque quando a gente não conhece a Deus, pode passar 10, 20, 30, como foi o meu caso, 6 anos e meio, até 30 anos dentro da igreja, amanhã ou depois será revelado. E se tiver tempo para voltar para Cristo, pedir misericórdia para ser salvo, amém. E os que não tiveram? E olha que Deus teve paciência com o pastor aqui. Foram 7 anos fora da presença de Deus. 7 anos na abominação, no pecado. 7 anos nos vícios, nas drogas. 7 anos assim, nos rock and roll, encontro de Raul Seixismo. 7 anos só assim, fazendo tudo o que eu queria, do meu jeito. A única coisa que eu não fiz ainda foi trair a minha esposa. Não fiz, mas faltava. Pelo menos algo digno tinha dentro de mim, que era isso. Mas eu estava lá. E os que saíram depois de mim? Você acha que eles conseguiram retornar? Tem neguinho que abandonou a Cristo, na outra semana morreu, perdeu a salvação. É sério, irmãos. Temos que rever os nossos conceitos com Deus. Hoje eu falo que eu tenho um encontro com Cristo. Eu falo. Hoje eu falo.
Hoje eu falo, porque da forma que eu prego, da forma que eu chego até Deus, da forma, sabe? Hoje eu falo mesmo que eu realmente tenho um encontro com Deus. Por isso que eu chego e falo, se o dia acontecer alguma coisa de errado, eu abandono tudo, mas eu não abandono a minha salvação. Eu posso chegar a tirar o meu título de pastor e falar, não quero mais, mas eu tenho a minha salvação. Porque eu tenho a minha salvação. Eu falei, Senhor, eu quero ser um homem de oração. Você tem que fazer isso, você tem que pedir. Senhor, eu quero ser uma mulher de oração. Eu quero ser um homem de oração. Eu quero ser assim. Não queira ser igual ao fulano, igual ao cicrano. Não queira ser igual. Ah, Senhor, quero ser igual ao Lamartine, né? Que é um grande homem de Deus que ele é. O Antônio Júnior, estou falando de pastores bons, tá? Antônio Júnior, Paulo Júnior, Júnior Trovão, né? Ah, Senhor, eu quero ser igual a eles. Não, pastor Eliseu, pastor Márcio, que é um grande homem de Deus que tem me ensinado muito. Pastor Ademir, disse que tem que conhecer ele. Mas não queira ser igual. Você tem que ser você diante de Deus. Quer ser igual? Seja igual a Jesus. Amém, irmãos? Quer ser igual? Seja igual a Ele. Ame. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Tenha Ele na sua vida como uma autoridade suprema. Busque. Vai doer? Vai. Quem diz que você não vai passar por lutas? O demônio vai vir? Vai, irmãos. Quem disse que ele não vai vir? Se veio para Jesus querer destruir a vida dele, por que não vai vir para nós? Ainda mais nós que somos falhos e cheios de pecados. Mas quando você falhar, quando você pecar e ter uma vida com Cristo, na hora o Espírito Santo fala, ó, dobra o teu joelho, camarada. Na hora. Por isso, pessoal, por isso que eu até cantei esse louvor, estava louvando esse louvor. Estava deitado lá e vi ali e falei, vou cantar esse louvor hoje, que é do cálice. Se possível for, passa esse cálice de mim. Se querem te acusar, vou te atacar a pedrada, abrace, pega essas pedras, mas monte um altar com elas. Amém, irmãos? Um altar de sacrifício, um altar de entrega, um altar de renúncia. Faça isso e entregue a vida para Jesus. Se coloquem de pé. A nossa salvação depende de olharmos somente para Jesus. Temos que tomar cuidado com as distrações e com o ato de julgar as outras pessoas, principalmente quando não se tem conhecimento de todos os fatos. Isso pode fazê-lo perder o foco do Senhor Jesus e tropeçar na fé. Eu vou contar uma história rapidinho. Diz que foi verídico isso daí. Certa vez, uma pessoa, membro de uma igreja, estava passando na frente da casa do pastor. E naquela hora que ela estava passando, olha só, naquela hora que ela estava passando, começou a escutar os gritos da esposa do pastor. Socorro, para, socorro, socorro. E aquele barulho, pá, e pá, e pá. E ela parou na frente da casa, ficou só ouvindo. E ela socorro e dava grito daqui, grito dali, e barulho daqui, barulho dali. Imediatamente, ela foi dar com a língua nos dentes. Ó, o pastor estava surrando a esposa dele. Isso caiu no ouvido de toda a cidade, e caiu no ouvido do pastor da igreja, que é o que manda em tudo, e nos demais obreiros. Quando chegou o dia, ele lá no culto pregar, cortaram o barato dele. Você não vai pregar. Ele saía para a cidade, todo mundo olhava torto para ele, cochichava, falava mal dele. E ele não estava entendendo nada, o que tinha acontecido. Por que o povo da cidade está desse jeito comigo? Por que já me tiraram da obra? Tiraram ele da obra, pessoal. Tiraram o pastor, ungido, homem de Deus. A fama dele foi desmoralizada, só tinha um único jeito de ser daquela situação. Ou se matar, ou ir embora da cidade, sumir, se possível for para outro país,
mais fundo do país ainda. Aí todo mundo olhava torto para ele, ficaram difamando ele por causa dessa mulher. Aí um dia, antes de ir embora, num culto cheio de pessoas, ele pediu para dar uma palavra. Aí ele foi, subiu, todo mundo ficou olhando, rangendo os dentes, com aquela cara. Aí ele pegou e falou: a pessoa que disse isso de mim, ela não viu a realidade da história. Ela não viu. Aí ele começou a contar a história. De que naquele dia, quando ela passou, que essa pessoa passou, apareceu um rato. Rato, oi, mal, na casa na casa deles. E a mulher, que as mulheres são mais assim, né? Quando ela tem medo, ela faz um escândalo que, olha, parece que o mundo acabou. Fez o maior escândalo. Aí o pastor, que é ruim de alvo, claro que ela escutou barulho, porque estava jogando as coisas nele, no ratinho. Só que essa mulher não viu que era um rato. Ela não entrou para ver se era um rato. Ela simplesmente falou. Aí a mulher saiu na frente chorando e disse: fui eu que falei, pastor. Aí ele olhou e falou bem assim: irmã, você vai fazer o seguinte, você pega um travesseiro de pena, sobe no morro, fura o travesseiro, rasga ele e deixa as penas voar. Daí no outro dia, você costura a fronha, aí no outro dia tenta encher elas com essas penas. Ela falou: pastor, mas como? Não tem como. Como que eu vou encher a fronha com as penas? Como que eu vou fazer isso? Ele: pois é, significa que as palavras que já foi soltadas não tem como tirar mais. Eu estou indo embora, desmoralizado. A história do rato não vai mais colar na cidade, porque já foi passado. Estou indo embora, desmoralizado mesmo. Deus não tirou a unção dele, mas ele foi embora. Então, você viu qual que é a ideia, irmãos? Temos que tomar cuidado com o julgamento. Não julgue o teu próximo. Veja primeiro a situação, observe primeiro a situação, irmãos. Já não basta lá nos Estados Unidos que tem de gente que está lá condenada à morte, está lá numa cela. Sabe por quê? Porque está lá injustiçado e vai morrer. Aqui no Brasil nós já vimos isso, de pessoa que ficou 10, 15 anos na cadeia, depois de 10, 15 anos que vai chegar e vai dizer que o cara era inocente. Só para encerrar, eu vou ler aqui para vocês o Isaías 43, que o Espírito Santo tinha até deixado aqui. Quer ver? Do versículo 8. Isaías 43, versículo 8. Trazei, olha que ele fala: trazei o povo cego que tem olhos, povo cego que tem olho, e os surdos que têm ouvido. Quer ver? Cego e surdo espiritualmente. Todas as nações que congreguem e os povos se reúnam, que dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas. Apresente as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e para que se diga: verdade é. Ou seja, tem alguma coisa contra o teu próximo? Tem alguma coisa contra a pessoa? Chama testemunho, chama e fala. Chama a pessoa e fala. Ah, a pessoa falou mal de mim, então chama a pessoa e fala. É assim que se resolve. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Ou eu sou testemunho digno, ou serei um testemunho indigno. E o meu servo, a quem eu escolhi, meu servo a quem eu escolhi, para que eu saibas e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Digam graças a Deus. Então Ele é o único Senhor da sua vida. Amém, irmãos? Palmas para Jesus.